imitador e portador da paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Música de qualidade, Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:02, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentarista de sua participação pelo WhatsApp. 99797-1077. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com/santaportal. Na produção, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia. Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios da Santa Cecília TV. E Mariane Dokonski, superintendente do Grupo Mendes. Elaine Brazão, a terça-feira teve sol, tempo bom e até fez um pouquinho de calor hoje. E amanhã, como é que fica o tempo? A previsão para amanhã é de tempo bom e de sol com algumas nuvens e não chove. Muito bem. As temperaturas? Mínima de 21 e máxima de 29. Nossa, calor, hein? Calor durante a madrugada e calor também durante o dia. Vamos aproveitar. No mercado financeiro, a Bovespa, como se comportou? Caiu 0,99% e fechou o dia 96.682 pontos. E o dólar? O dólar subiu 0,69% e fechou o dia R$ 4,88. No CDL no ar, você fica sabendo que o Camelódromo abriu em São Vicente com muita gente e aglomerações. E a Justiça pede suspensão de reabertura dos comércios em São Vicente. Fiscalização da Prefeitura de Santos autua lojas de roupas no centro. Os agentes do Departamento de Fiscalização constataram a presença de consumidores no estabelecimento. Baixada Santista ultrapassa 12 mil confirmações de caso da Covid-19. Número de mortes está em 573. Daqui a pouco, o balanço da cidade de Santos. Baixada Santista receberá 35 novos respiradores do governo de São Paulo para combate à Covid-19. Equipamentos serão destinados a hospitais localizados na região, auxiliando na abertura de mais leitos de UTI. Imposto de Renda 2020. Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, muita gente ainda não acertou as contas com o Leão. 44% dos contribuintes não fizeram a declaração. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho por causa da pandemia. Pesquisa Ibope. Cresce rejeição a medidas de Dória e Covas contra o coronavírus. Dória arranha imagem técnica com mudança abrupta entre lockdown e abertura. Risco de contágio. OMS diz estar absolutamente convencida de que pessoa sem sintoma transmite coronavírus. Maria Van Kerkhove, chefe do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, esclareceu frases sobre assintomáticos e afirmou que houve mal entendido. Medicamento testado para Covid-19 é o nitazoxanida. Os caras podiam inventar um nome melhor, né? Nitazoxanida. Droga é poderosa contra parasitas e vírus, mas requer prescrição. Feriado de Corpus Christi. Bancos ficarão fechados na quinta-feira até em cidades que anteciparam o feriado. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 9 de junho de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
João Vilela. Boa noite para você. O Tribunal de Justiça de São Paulo determina suspensão da reabertura do comércio em São Vicente. Contrário ao governo do estado, a reabertura foi anunciada pela prefeitura no final do mês de maio e passou a valer no último dia 1º. Você já chegou no estúdio hoje falando, São Vicente vai fechar o comércio. Pois é, a gente vê como as coisas são muito mal feitas. Eu não sei para que serve Condesb se não é para tomar decisões em conjunto. Dessa forma, era nítido, era claro que ia dar problema. Você abre o único shopping da Baixada Santista, 1.800.000 pessoas aqui na Baixada. Veio gente de Peruíbe, tá lá no jornal de hoje, mostrando lá na versão eletrônica do jornal, falando que veio gente de Peruíbe, veio gente de Itanhaém, veio gente de Praia Grande, veio gente de Santos, de todo lugar, porque abriram o shopping. Era uma fila monumental. E fizeram um horário reduzido, que é outra coisa incrível. Aliás, eu vou te falar, Roberto, é inacreditável como que as autoridades não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Aquela questão de você reduzir os ônibus em Santos, por exemplo, e também em São Vicente. Reduziram 50% dos ônibus. Agora talvez vão aumentar para 100%. Não é dessa forma. Tá errado. São Paulo é a mesma coisa. Quando você restringe horário e coloca em apenas um shopping na Baixada Santista todo o movimento da Baixada toda, é claro que ia dar problema. Aí você abre camelódromo, o povo não tem noção, claro que não tem, ele é mal orientado para tudo. Eu concordo com você que João, boa parte da população ontem não foi orientada. Já a gente vai conversar com a Mariane, que está aqui com a gente. Oi, Mariane, boa noite para você, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Olha, ontem abriu o Brisamar Shopping. Não é culpa do shopping, claro, mas tinha uma fila do lado de fora imensa e as pessoas todas aglomeradas ali. Hoje no camelódromo foi um verdadeiro show de horror. Pessoas sem máscara, todo mundo amontoado. Foi um desastre. Completo, mas tinha que ser um desastre completo, porque a forma que foi feita é essa. Condesb, se vai abrir alguma coisa, primeiro, tinha que estar em queda os números. Eu nunca vi tanta atrapalhada como aqui na Baixada Santista para fazer alguma coisa. A Prefeitura de Santos é inacreditável o que eles conseguiram acabar. Eles acabaram com o comércio e acabaram com as vidas, porque nós ultrapassamos vários estados numa pequena cidade de 39 quilômetros quadrados de ilha. Nós ultrapassamos vários estados em mortes. Não estou falando de casos com Covid, falar testou mais, isso não importa. O que importa são as mortes que nós tivemos. Muitas mortes. Então nós erramos de ponta a ponta, desde o início. Mantivemos a construção civil funcionando a todo vapor. Está errado. Não importa se é da construção civil ou não é. Tinha que ter parado todo mundo. Porque o vírus é imune aos fizeram obra da Tolentino, obra da Pão da Praia, obra da entrada da cidade, obra da rodoviária, obra de tudo e acham que está tudo certo. Não está tudo certo. As pessoas se contaminam. Prédios continuaram sendo feitos. As pessoas não têm noção do que vão fazer. Então eles mantiveram praticamente tudo aberto, hipermercado. Veja, tinha que ter orientado daquela forma que fizeram. É criminosa, porque o hipermercado tem tudo, é um shopping. O shopping continua aberto, só chama hipermercado. Tem tudo lá dentro, não tem parede. É igualzinho um shopping, você não tinha nem sentido. Você vai no hipermercado, tem uma lojinha na frente, está fechada, dentro do hipermercado, e ele todo aberto, com o mesmo produto. Quer dizer, uma coisa sem menor noção da coisa. Então, a orientação para a população foi muito ruim e está sendo muito ruim. Para os empresários, então, quem fez esses planos não tem menor noção de que é uma empresa. Acho que tenho certeza absoluta, nunca empreendeu nada na vida. Colocar agora nesse que vai sair na quinta-feira, esse próximo, que é o próximo agora, 30% da capacidade das lojas. Vejam, é o único lugar do mundo que eu vi colocar por capacidade de loja, porque ninguém sabe qual a capacidade da loja. Se colocar por metro quadrado, é lógico. Pega lá, a loja tem 100 metros quadrados, vou colocar um a cada 10 metros quadrados, um a cada 20 metros quadrados. Essa é a lógica. Parece que quem fez essas regras... Não tem a menor noção. Não conhece de comércio. Motel só pode ser corporativo. 2 dias antes do Dia dos Namorados, um dia antes do Dia dos Namorados, o cara me faz uma norma para motel, coloca motel na norma, e fala, olha, pode ser, mas por corporativo. O cara vai de crachá da empresa, vai ter que fazer um crachá da empresa, os dois vão com crachá, não, eu sou daqui da empresa tal, vim aqui no motel no Dia dos Namorados. É coisa que não tem menor noção. São pessoas que nunca empreenderam, não têm noção do que é empreender, e me assusta muito, porque fizeram tanta coisa louca aqui na cidade, que o resultado é esse agora. Os números só sobem, não descem, o pico nunca chega, né? O nosso pico não chega nem no cume. E nós estamos numa situação complicadíssima. O comércio quebrado, quase 90 dias fechado.
Não tivemos respaldo nenhum das autoridades em relação à suspensão ou prorrogação de algumas coisas importantes, taxa de placa, licença, taxa de licença, IPTU, tudo tem que ser suspenso e depois ser pago parceladamente. E o que é pior, Roberto? A gente imagina que todo mundo que vai estar... que eles vão fazer uma redução na prefeitura, nos quadros comissionados, que eles vão reduzir o salário dos comissionados que estão em casa. Não só não reduziram a boa parte deles, nós temos 500 e poucos cargos comissionados, como eles aumentaram, no período da pandemia, aumentaram a quantidade de cargos comissionados. É inacreditável a falta de responsabilidade e de eficiência. Muito bem. Olha, a Mariane, o Maxwell está agoniado aí para falar, ele já vai entrar. Eu vou conversar com a Mariane Dokonski. Falei certo o seu nome, Mariane? Eu acho que eu dei uma derrapada aqui. Não, é Dokonski, é isso mesmo. Superintendente do Grupo Mendes, boa noite para você. Vamos por partes, porque agora tem essa novidade do Tribunal de Justiça. Quantos dias o Brisamar ficou fechado? O Brisamar ficou aproximadamente 80 dias, né? Na verdade, a gente fechou, o último dia de atividade foi 20 de março, assim como o Praia Mar também, acho que todos os shoppings da região. 20 de março foi o último dia. E aí reabrimos ontem, depois desse período, com muito preparo, né? Diferente aí do que aconteceu em alguns lugares. Os shoppings, até por terem um nível de exigência muito grande, eu acho que poderiam ser exemplos. Acho que parte do que o João falou aí, até porque ele também conhece shopping, ele sabe como é. Os hipermercados, por exemplo, estiveram abertos, estiveram funcionando o tempo inteiro. Os shoppings, eles têm um detalhamento, um nível de controle muito grande. E para essa reabertura, a Prefeitura de São Vicente, só me permita discordar um pouquinho, João, em alguns aspectos. No caso do Brisamar, pelo menos, a Prefeitura ela foi extremamente exigente com as colocações que tinham que ser feitas. Os nossos procedimentos aqui, que já eram norteados pela Brás, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que se baseia na OMS, tem protocolos, inclusive, avalizados pelo Hospital Sírio-Libanês. Além da Brás e além da certificação que a gente foi atrás para poder também assegurar ao nosso cliente a segurança, que é o Bureau Veritas, que nos deu o selo Safeguard, nós seguimos tudo que a Prefeitura colocou. E realmente ela colocou uma série de detalhes, como, por exemplo, a aferição de temperatura, a câmara de descontaminação, distanciamento, tudo isso. Então a gente fez um aparato no shopping, vocês devem ter visto aí os vídeos que circularam e tudo mais. Claro, o que aconteceu é o que o João acabou de relatar. Tivemos um número muito grande de visitantes, porque as pessoas, eu preferia que todos os meus colegas e o nosso outro shopping estivessem abertos simultaneamente, porque todos estariam atendendo a população nas suas necessidades e com igual responsabilidade, porque todos trabalham dentro dos mesmos níveis. E aí a gente compartilharia um pouco. Mas muita gente veio ontem, muita gente que estava precisando imprimir uma fatura para pagar uma conta de telefonia móvel, ou comprar um aparelho, ou comprar um produto. Veio gente de todo quanto é canto. E a gente precisou fazer os controles para promover o acesso dessas pessoas. Esse controle foi feito, ele demanda um certo tempo, ainda que sejam segundos, mas não é a mesma coisa que você abrir 2, 3, 4 portas e deixar todos entrarem simultaneamente. Então, o que se viu foi um controle de acesso. Né? Lá fora a gente tentou fazer as pessoas se afastarem um pouco mais, mas enfim, né? A comunidade responde até certo ponto. Mas o fato é que aqui dentro tudo foi feito com muita responsabilidade, não teve nenhum ponto de aglomeração, tá? Isso é que eu queria deixar claro também. E como é que vocês receberam essa notícia de novo do fechamento do comércio que acabou de sair pelo Tribunal de Justiça? Pois é. Eu acho que a gente está vivendo aí no país uma discrepância muito grande de informações, de decisões, de opiniões, né? São vários momentos, num único momento, várias mentes pensando diferente. E aí nós temos, ao mesmo tempo que o Estado está prestes a nos dar definitivamente a tal condição laranja que estamos desde não sei que dia aí, amanhã isso vai ser anunciado pelo governador. Então, o que se foi antecipado para ontem, teoricamente, amanhã seria fato.
Aí hoje veio esse comunicado. Nós não fomos oficialmente ainda notificados de nada, continuamos seguindo a lei municipal que foi colocada aqui em São Vicente, e assim seguiremos até que haja qualquer comunicação oficial, havendo, obviamente, que a gente vai agir aí de acordo com o poder público determinar. Mas esperamos que haja bom senso de todas as partes. A gente não está aqui fazendo uma reabertura de qualquer jeito. Ao contrário, a gente está fazendo uma reabertura sustentável. A gente tem limite de população aqui dentro, exatamente como o João acabou de colocar. Se vocês olharem o nosso protocolo, o protocolo da Brás, do shopping, do Bureau Veritas, a gente tem limite de pessoas por metro quadrado. E aqui a Prefeitura de São Vicente determinou que é uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Então, o shopping, ele recebe simultaneamente 2.500 pessoas no máximo para a área imensa que ele tem. E isso a gente controla minuto a minuto, a gente tem contador de fluxo que mostra real time quantas pessoas tem aqui. Então, tendo esse cuidado, tendo higienização, tendo descontaminação, tendo distanciamento, tendo todos os outros pontos, uso de máscara, lógico, que isso já faz parte aí do nosso dia a dia novo, é responsável esse consumo. A gente não está brincando aqui de aglomerar pessoas aleatoriamente. A gente está pedindo que quem vem ao shopping venha para usufruir do serviço ou do bem que precisa adquirir, com a sua devida responsabilidade. Lojista trabalhando, shopping trabalhando e o cliente fazendo a sua parte. Se for dessa forma, eu acho que Prefeitura, Ministério Público, todos podem entender que estamos trabalhando um novo momento. E é assim que tem que ser em todos os comércios, com muita organização. Só que o tempo passou muito. O comerciante, como o João falou, está agonizando, né? São muitos dias. Não é todo mundo que tem fôlego para sustentar tanto tempo. Então, algo precisa ser feito. As pessoas precisam ser reeducadas. E a gente está aqui fazendo a nossa parte com muita humildade e com muita responsabilidade. Esperamos que haja uma revisão dessa decisão. Inclusive, a equipe, os gestores, administradores do Brisamar, fizeram um pedido à população. A mensagem foi consciência, uma palavrinha que faltou para as pessoas. O Maxwell Rodrigues está aqui com a gente também. Boa noite, Maxwell. É um prazer tê-lo aqui no programa. Você anda meio sumido com a gente aqui, mas que bom que você está aqui de novo e já chegando para comentar essa primeira notícia que a gente abre o programa dessa volta para trás que teve o comércio de São Vicente. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes. Quero, antes de mais nada, Roberto, te dizer que eu não estava agoniado aqui, não. Quem está agoniado é o Quaresma. O Quaresma está agoniado aqui, mandou um monte de mensagem para nós, dizendo que está ouvindo, pediu para mandar um abraço para ele. Está dado o abraço aí para o Quaresma, ele está na audiência aí. Em relação à notícia, Roberto, deixa eu já tranquilizar a Mariane. E antes de tranquilizar, deixa eu mandar um beijão para ela, porque ela é uma profissional extremamente competente, eu sou muito fã do trabalho dela, e vou dar notícia, né? O presidente do TJ acaba de derrubar a liminar e os decretos de flexibilização no Rio de Janeiro voltam a valer. Então, pode ser que amanhã volte a valer também em São Vicente, né, Roberto? E eu, francamente falando, posso te dizer, você disse aí, o Maxwell está sumido, né? Não é questão de sumido, a gente acaba tendo muita coisa para fazer e, francamente falando, Roberto, tá difícil comentar, né? Porque a gente pega uma notícia na parte da manhã, a gente vai tentar estudar essa notícia de alguma maneira e na hora do almoço essa notícia já não é mais notícia, ela já virou uma outra notícia. Aí você tenta entender essa outra notícia e no período da tarde essa notícia já virou uma outra notícia. Isso demonstra aí, Roberto, claramente que ninguém sabe de nada, ninguém sabe evidentemente o que está fazendo, né? Eu vejo aí essa questão principalmente que foi abordada pela Mariane e eu fico me perguntando, né? Isso é uma percepção clara minha, é muito mais fácil você controlar um shopping, controlar e fiscalizar um shopping ou a Caixa Econômica, né, espalhada pelo país, como a gente vê aglomerações das mais diversas possíveis. Então, assim, é uma falta de coerência absoluta com tudo que vem ocorrendo, né? E por incrível que pareça, a gente sempre fala da problemática econômica, né? A gente vê a ciência da saúde, a gente tem que ver a ciência econômica também, fala-se da ciência econômica, mas me parece que a população, de um modo geral, não está enfrentando muito problema econômico, não, porque no primeiro dia de abertura de shopping está tudo aberto, né, tudo tomado, muita gente na rua, né, então me parece que além, evidentemente,
do bom senso que foi colocado, as pessoas não têm a menor noção da realidade e dos fatos que estão ocorrendo nos dias atuais e, principalmente, Roberto, tendo uma previsibilidade futura, né? As pessoas não estão se preparando, aquele velho imediatismo do brasileiro, né? Como a gente sempre fala, a síndrome do estudante, né? O brasileiro só estuda para a prova no dia anterior da prova, né? E está sempre correndo para resolver absolutamente tudo. É muito, mas muito preocupante. E essa instabilidade vai comprometer muito mais a relação dos negócios no nosso país. Bom, como a Mariane disse, pode ser que amanhã o governador de São Paulo passe definitivamente a nossa região aqui para a zona, para a faixa laranja, e aí cai toda essa história também do Tribunal de Justiça, ou não cai? Não cai. Só queria colocar o seguinte, Roberto, a Mariane é uma pessoa extremamente eficiente, extremamente dedicada, nunca falaria que ela cuida muito bem do shopping, tive muitos anos contato com ela, e sempre falei para ela, se eu tivesse uma grande empresa, eu chamaria ela para trabalhar comigo, que ela é uma pessoa extremamente eficiente. O que eu falei, Mariane... Mariane, tá todo mundo falando bem de você. Eu conheço a Mariane há muitos anos, eu sei da eficiência e da competência que ela tem, e o Grupo Mendes sabe, tanto é que ela cuida de 2 shoppings, ela superintende 2 shoppings, é uma loucura fazer isso, não é coisa para qualquer um, não. Não, para um já não é. Para um já não é. Difícil, para um já não é. Então, isso eu sei muito bem. O que eu estou falando é que as cidades tinham que ter feito juntas, para você diluir. Concordo, e com um tempo muito maior, para diluir também pelo tempo. Exato, para dividirmos. A gente precisaria dividir. Eu tenho muitos colegas que estão agoniados, esperando por esse momento. Seus lojistas também estão desesperados, assim como os nossos do Praia Mar. É um momento que tem necessidade para todos e que nós temos capacidade de fazer isso com responsabilidade, assim como os lojistas de rua. Tem muita gente que pode fazer a lição de casa direitinho. Basta que a gente tenha, como você falou, eu concordo plenamente, João, se tudo fosse feito conjunto e com um protocolo único, um protocolo bem estruturado, né, antecipadamente organizado, as pessoas, a própria população tivesse essa cartilha com antecedência, eu acho que as coisas seriam minimizadas, e isso não tenho a menor dúvida, está certíssimo. Não, é exatamente isso, Mariane, o ponto é esse. Você esteve na reunião comigo em relação àquele gráfico da prefeitura, colocou aquelas faixas verde que entrar em Santos, então falou de Santos daí. Que era o branco, ia entrar para o verde e tudo mais. Eles não têm noção do que é o preparo para para abrir uma loja, de você convocar novamente funcionários, de você fazer toda a estrutura da loja, uma limpeza de ar-condicionados tem que ser feita novamente de uma forma muito maior, compra de produtos, inclusive. É um trabalho louco. Imagina quem tem num shopping, você fica nessa questão, amanhã eu abro ou não abro? Porque não é tão simples assim, como a gente estava falando agora, não é porque amanhã o governador chega meio-dia ou 1h e fala, olha, agora vai ser laranja, que vai ser cassada essa liminar automaticamente. A prefeitura deve receber. Mas dá força para uma defesa. Mas só que vai ser feriado. Então, olha a loucura. Vai ser feriado dia 11, o governo do estado emendou dia 12, 13 e 14, e só vai ser analisado dia 15. Então, isso vai levar um bom tempo para ser analisado. E aí, pode contar, se bobear, a não ser que tenha alguma reviravolta muito grande e muito bom senso do promotor e também do desembargador, que vai corrigir essa questão, que deveria corrigir essa questão, isso deve levar pelo menos mais uma semana. Infelizmente, aí a bagunça vira toda de novo. Haroldo Souza, boa noite, que bom, meu candidato está aí, Ibope garantido. Obrigado, Haroldo. Você está falando contigo. Espero, não sei se a Mariane ou o Maxwell ou você. Mariane, você é candidata a cargos? Não. Não. Maxwell, Maxwell, você é candidato a alguma coisa nesta cidade de Santos? Não, candidato só a comentarista aqui no CDL no ar, toda terça-feira, Roberto, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto tão importante. Deixa eu mandar um outro abração aqui, João Bernardo, JB, ouvindo a gente na audiência aí também, mandou um abração para todo mundo, JB, um querido também, amigo. Grande JB, eu tenho assistido programas dele antigos, que estão sendo reprisados agora. Olha, fantástico, hein? Inclusive no exterior. Aquele da Disney, bonito aquele, né? Lindo aquele. Cada coisa maravilhosa. Gostei de Nova York foi fantástico. Muito bom. Os programas internacionais do JB. Sidney Oliveira está aqui.
Não acredito, IML fechado há 3 meses, alguém pode responder por essa situação? Está perguntando aqui o Haroldo. José Roberto Frutuoso, secretário da CDL São Vicente. O Fernando Ávila, é lamentável o que acontece em São Vicente, esse povo me dá vergonha, diz ele aqui. Quem está com a gente também, o Leandro Figueiredo, o Otacílio Simões, poderiam dar atenção no transporte interestadual, lotados, não é só abrir o comércio, é intermunicipal, na verdade, né, que ele quis dizer. Não é só abrir o comércio. Em São Paulo está uma loucura, né? Era só fizeram outro decreto, né? Era só gente sentada no ônibus. Não, mas eles não sabiam. Você vê como as pessoas não têm noção, Roberto? Teve um mega feriadão. Esses administradores, eles não sabem. Teve um mega rodízio e teve esse negócio do ônibus. Eles nunca pegaram ônibus, eles não sabem o que é pegar ônibus. Com 50% então, eles falam, não, então fica todo mundo sentado. Mas pera, amigo, você não entendeu ainda. Ele não sabe o que é pegar um ônibus. Essas pessoas, o grande problema é que eles não têm vivência, eles não sabem a vida. E colocam lá para gerenciar a maior cidade da América Latina e não tem menor capacidade, infelizmente. O Luciano Abílio está com a gente aqui. Boa noite a todos. A Alessandra Brunetti. Infelizmente, o maior problema não é o vírus, e sim as pessoas. Principalmente as que orientam, né? Ou desorientam. Mas você acha que melhor, era para ir... Eu vou fazer uma pergunta para a Mariane. Mariane, você fez um balanço... essas pessoas estavam saudosas de dar um rolê no shopping ou foram lá para gastar o dinheiro? Qual é a primeira avaliação do primeiro dia de reabertura depois de 80 dias fechado? Olha, se elas estavam com vontade de apenas dar um rolê, perceberam que não era esse o propósito, porque o que a gente tem aqui, né, com o shopping aberto hoje? Praças de alimentação com as mesas isoladas, totalmente isoladas. Você compra um produto, tem que levar para consumir fora. Cinema fechado, parque de diversões fechado. Somente as lojas abertas de serviços ou produtos, com limite de ocupação por loja, uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Cada loja com seu adesivinho lá, no máximo 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, dependendo do tamanho da loja. Então, o que acontecia? Ou a pessoa entrava e comprava, ou ela tinha que sair, porque nem banco nos corredores a gente tem, Roberto. A gente retirou todo o mobiliário de descanso do shopping para evitar contaminação cruzada, evitar que as pessoas fiquem sentadas e aglomeradas. Então era assim, ou entrar na loja e usufruir do que precisasse, consumir algum produto, ou realmente ir embora. E foi isso que aconteceu. Então, assim, as pessoas que vieram ao shopping realmente vieram para consumir algum produto. As que não fizeram, saíram em seguida. A gente controlou a população o tempo inteiro para não extrapolar o número que era o limite, né, determinado pela lei. E hoje a gente percebeu a mesma coisa. Hoje a fila já foi imensamente menor, a gente agilizou também bastante a questão da medição lá fora para não formar muita fila, mas as pessoas entenderam que venha para consumir o que precisa. Não dá para fazer rodinha e ficar parado no meio do corredor, é impossível, a segurança não deixa, a gente tem lá os limites. Então, eu acho que é um novo momento, é uma nova forma de frequentar e as pessoas começaram a entender. Já tem mais perguntas para Mariane. A Elaine já me sinaliza aqui com o nosso primeiro intervalo, mas antes eu quero perguntar para o meu amigo Maxwell Rodrigues, porque hoje tem programa especialíssimo com uma entrevista exclusiva no programa Porto e Negócios da Santa Cecília TV, uma entrevista com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. É isso mesmo, Maxwell Rodrigues? E você na apresentação do programa? É isso aí, Roberto. Nós vamos fazer um especial de 2 programas com o secretário. A princípio, a ideia era tão somente um programa. Expandimos isso para 2 programas e vamos debater uma série de pontos que são importantes, principalmente para o setor portuário. E por incrível que pareça, nós chegamos a um consenso, Roberto, nesta questão da dragagem do Porto de Santos. Então, se você quer acompanhar todo o desfecho desta questão, aí é uma excelente oportunidade. Hoje, às 22 horas, na TV Santa Cecília, eu entrevisto o secretário de Portos e Transportes Aquaviário, Diogo Piloni. Olha, com notícia exclusiva no programa Imperdível.
A Slex.com está ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp 981 40 5595 e ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada pelo 981 40 5595. Slex.com. Para você não parar, conte com a gente. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. No ar, a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Estamos passando por uma fase difícil, onde a colaboração fará a diferença. Sabemos que a melhor forma de prevenção contra o coronavírus é o isolamento social. Por isso, quando for comprar algo via delivery ou outro serviço, priorize o pequeno empresário, que gera emprego e renda no seu município. Ele também precisa de você. Compre do pequeno. É mais perto e vale muito mais. A CDL Santos Praia apoia o comércio local. Você está no CDL no ar. Vou falar de coisa boa agora. O Hans Burger chegou em Praia Grande. Hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Peça pelo delivery 99707-8758. Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões. Entregas das 6 da tarde até a 1 da manhã. Hans Burger, o burger que é heavy metal. WhatsApp 99707-8758. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797-1077. CDL no ar. Elaine Brazão com a participação dos nossos ouvintes. O Jefferson Queiroz pergunta: a Prefeitura de Santos deu alguma previsão da abertura dos shoppings? Ô João Vilela, rapidamente, para a gente seguir nas outras perguntas. A Prefeitura tem lá as fases todas. O shopping ficaria mais para a última frente. reunião que eu tinha ido, até que a Mariane foi também, estava todo mundo virtualmente, estava na CDL, tinha uma cronologia e o shopping entraria na bandeira verde, ou seja, dia 1º de junho, se o governo tivesse dado, os shoppings também entrariam. Eu vi isso, aí não sonhei, eu acredito. Isso é 15 dias depois da laranja, correto? Se tudo for tudo bem com a laranja. Não, então, estava dia 1º, se o governador tivesse dado... Se tivesse dado, entraria o shopping também naquela verde. Depois sumiu essa planilha toda, esse estudo todo que tinha lá de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, sumiu toda essa e domingo voltou essa nova,
que ninguém sabia onde começava, onde terminava, dos 30% das igrejas, de 30% do comércio, capacidade e tal, que ficou um negócio completamente maluco, e sumiu o shopping de novo. O anterior o shopping tinha sumido, depois ele apareceu no verdinho, depois ele sumiu de novo. Então, foi isso que aconteceu, eu acho. Exatamente isso, João. Naquele primeiro plano, a gente estaria na categoria verde, já era para estarmos todos com shoppings abertos e funcionando. E aí, nesse segundo plano, não identificamos. No domingo, eu realmente não entendi. Parece-me que se amanhã estivermos no laranja do estado, quinta-feira abre o comércio, mas não tem a menor perspectiva de quando se abrem os shoppings em Santos. Tudo vai depender de como vai evoluir a questão da doença, inclusive. Está respondido para o Jefferson Queiroz. Agora tem o Carlos. O Carlos. Boa noite, Carlos. Eu parabenizo o João pelo que ele falou. Aliás, eu acho que o João devia ser o maior orientador do prefeito de São Vicente, do prefeito de Santos, do governador de São Paulo e do prefeito de São Paulo. Porque ele está usando a cabeça, está falando a realidade daquilo que é certo e que não é. Parabéns, João. É Carlos falando. Meu Deus, olha, obrigado, o super Carlos. fã do Obrigado, João Vilela. Carlos. Não, olha, orientador do prefeito daqui, do prefeito de São Paulo e do presidente da República. Quando a gente quer fazer alguma coisa, quando você vai empreender alguma coisa, você vai olhar o que fizeram já. O Covid é tudo muito recente, mas vamos pegar um país sério como a Alemanha, que já reabriu, que teve suas falhas e readequou suas falhas. Pega o protocolo da Alemanha, que eu já olhei, eu tenho à disposição em português, quem quiser, da prefeitura está à vontade, inclusive, eu tenho o protocolo da Alemanha, como é que foi feito, o que eles erraram e o que eles corrigiram. Ou seja, seria muito mais razoável adaptar a nós o que já fizeram, o que deu errado e o que deu certo, para poder utilizar aqui. Então, é só seguir um protocolo mínimo, e eles acertaram muito, e o que eles erraram, eles corrigiram. Nós já teríamos uma referência para ser adotada. O problema daqui é que cada um vem com uma referência e acorda no dia, ou à tarde muda de ideia, e um plano que foi discutido durante mais de um mês com os lojistas virou pó de um dia para o outro. A gente não tem noção. Eu falo, não, eu não acordei agora. Eu fiquei um ano aqui fora do país. Não é possível. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo Facebook. O Carlos Bastos já falou com a gente aqui. Não falou nada. Ele perguntou, guarda essa pergunta aí, João, depois você responde. Qual seria o melhor plano de abertura das atividades da região? É o que está perguntando o Carlos Bastos. A Cecília Helena, pelo que observei, brasileiro gosta de fila. Qual a necessidade de ir ao shopping antes de abrir? A Larissa Forjanes está por aqui também. O José Roberto Lima. O José Roberto Lima está dizendo aqui, esse programa tinha que ter 3 horas de duração. É o melhor e melhor, fazer parte da grade de programação da TV Santa Cecília. Olha. Não vou dormir hoje, Olha. pelo amor de Deus, que coisa boa. Obrigado, José Roberto Lima. Um grande abraço para você. E tem mensagem também do Martinho Polilo. Martinho. Elaine Brazão, Roberto César, membros da bancada de hoje, principalmente a Mariane e o Maxwell. Gostaria de transmitir meus abraços a cada um de vocês, com um tema bastante atual, e que seja um excelente programa nessa noite. Abraços. Tchau. Ô, Mariane, seu colega aí, o Martinho Polilo, te cumprimentando. Martinho é superintendente lá do Litoral Plaza e já foi meu colega também no Praia, no Brisa, grande amigo. Ele me falou, ele é oriundo do Grupo Mendes, é isso, né? Sim, grande profissional. Agora ele está lá no Litoral Plaza e estamos aí nessa empreitada juntos. Muito bom. Todo mundo junto e a gente apoiando o trabalho de todos vocês. O Rafael fala, boa noite a todos da mesa do CDL no ar. Dadas as restrições e argumentos dados pelas autoridades para a manutenção do fechamento do comércio, alguém consegue explicar por que uma grande loja de departamentos esteve aberta durante toda a quarentena? Americanas, provavelmente. Lojas americanas. Provavelmente. Porque ela conseguiu uma liminar no começo, ninguém derrubou a liminar. Tem alimentação, tem umas coisas que ela consegue... Tem a parte de alimentação e tem a parte de produtos de limpeza também.
Mas não é o foco principal. A gente sabe que o foco principal não é esse, né? E alimentação é chocolate, balas, bombons, biscoitos. Mas aí que tá. Ela tá tentando se virar e manter seus empregos e manter da forma que ela tem que fazer. Ela tá agindo pelo lado dela. Não dá para criticar quem tá trabalhando, que tá precisando trabalhar e manter os empregos. Ô Mariane, eu gostei de uma coisa que você falou, que o shopping, as instalações do shopping é um lugar onde você tem um controle até muito melhor do que um hipermercado. E se o hipermercado está rodando aí uns até 24 horas por dia, tem uma outra questão também. Lá em São Paulo, amanhã vai ser liberado, os shoppings serão liberados por 4 horas por dia. Essa questão do horário pequeno, isso não achata mais... Isso não aglomera mais? Não era melhor que os shoppings abrissem no seu horário de 10 da manhã às 10 da noite, por exemplo? Eu sou partidária do máximo do tempo, do máximo dos dias de semana também, porque você dilui, né? Você pega ali por faixa de horário, por faixa de preferência da comunidade e sempre cuidando da população interna. Lembrando que o shopping não é local de aglomeração, ele é local de circulação. Só há aglomeração se a gente fizer um grande evento, um show, uma mega promoção, que ninguém vai fazer em tempo de pandemia. Então, você tendo ali, é como se você tivesse uma grande praça, as pessoas circulando. Quanto mais você restringe o horário, as pessoas vão ter que ir naquele horário restrito. Então, a tendência é fila externa, porque interno você vai controlar a quantidade. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Pelo menos os primeiros dias, até que as pessoas entendam, opa, eu não posso ir, eu tenho mais dias para ir, então eu vou esperar, vou daqui a 2, 3 dias para não formar fila. Mas o ideal é aumentar o período, sim. Bom, o Maxwell Rodrigues, hoje no programa às 10 da noite, Porto e Negócios, entrevista exclusiva, tem novidade em relação à dragagem. A gente sempre está ali de olho, um olho no gato e outro no peixe. Ô, meu querido Maxwell Rodrigues, o que você faria de diferente de tudo que foi feito agora, dessa quarentena total? Roberto, é uma pergunta bastante interessante, né? Mas a gente percebe notoriamente que o mais importante disso tudo é ter principalmente a coerência com todas as ações em todas as esferas, né? A gente percebe isso de maneira muito clara, que o protagonismo, principalmente da gestão, ele não vem ocorrendo, o que gera uma confusão absoluta, principalmente para a sociedade, para as pessoas e principalmente para o nosso país. Eu te confesso que eu propriamente ando muito confuso com tudo aquilo que é feito dentro do nosso país. Muitas das ações a gente não consegue entender, a gente percebe aí uma briga muito grande por parte do judiciário para que tenha o protagonismo, principalmente dentro de absolutamente tudo que vem ocorrendo. E apesar deste protagonismo, a gente percebe também uma instabilidade muito grande, né? A gente percebeu principalmente a determinação, dando a conotação e a responsabilidade para o governo do estado e principalmente para o município em relação às ações que seriam necessárias e adequadas, né? A relação de comércio, da sociedade, e posterior a isso a gente percebe o judiciário tirando, né, esse poder, principalmente do governo do estado e também dos municípios de um modo geral. O que é importante a gente frisar e esclarecer definitivamente é que o Brasil, Roberto, ele tem dimensões continentais, né? Não dá para que a gente faça um único regramento específico para todas as cidades do estado de São Paulo ou para todas as cidades do Brasil. Não dá para que a gente compare abacaxi com banana, não dá para comparar banana com maçã. Então a gente tem cidades que são cidades muito pequenas que necessariamente não tiveram nenhum caso da doença e elas estão com o comércio completamente paralisado, né? A gente está ouvindo exclusivamente um lado da ciência, a gente percebe modelos que foram implementados em outros países e que funcionam
né, e que estão atravessando principalmente esse momento pandêmico. E a gente percebe uma politização absoluta de todos os temas dentro do nosso país. Eu, francamente falando, até dentro dos grupos de WhatsApp, Roberto, estou evitando até o debate, porque todo debate que você participa, as pessoas te questionam e te indagam qual é o teu lado, né? Se você é Bolsonaro ou se você é contra o Bolsonaro. Qual né? é o seu lado? Fala agora. Roberto, eu sou muito franco e você já me conhece há algum tempo, né? O meu lado é o lado do negócio. Eu acho que é um negócio que dá a continuidade absolutamente em tudo aquilo que é necessário para a vida do cidadão. Então a gente precisa fomentar o negócio, seja onde for. É ele que vai gerar um emprego, é ele que vai gerar arrecadação, é ele que vai gerar absolutamente tudo aquilo que é necessário para um país. E a gente não fomenta e potencializa o negócio. A gente tem o protecionismo de classe muito grande, eu falo isso e já disse em outras oportunidades. A gente tem uma república federativa, monárquica e feudal dentro do nosso país. Essa é a política que a gente tem estabelecida. Então, dentro deste barco, né, já que você falou do Porto e Negócios, a gente está completamente à deriva no nosso país. A gente não enfrenta definitivamente o nosso problema. A gente não enfrenta o problema como ele deve ser enfrentado. E aí a gente faz um esforço muito grande para gerir aquilo que não funciona. O que não funciona? O sistema, Roberto. O sistema está errado. A gente precisa mudar o modelo. Olha só, o nosso ouvinte Carlos Bastos, João Vilela, perguntou aqui: qual seria o melhor plano de abertura das atividades na região? Você que está pretendendo sentar naquela cadeira clássica da Praça Mauá. Então, você hoje é o prefeito. Como você faria? Olha, primeiro, acho que as pessoas não entenderam o que é matemática, não entenderam o que é lógica e muito menos o que é química. Que na química, sempre aquela aula de diluição, você entenderia que é diluição. Então, você tinha que esparçar as pessoas, orientar, primeira coisa. Eu não teria fechado praia, não teria fechado jardim, mas teria orientado muito as pessoas a manter um distanciamento, mas muito. Sempre. Surfar, deixa a molecada surfar, não tem problema nenhum. O cara dá de stand-up e ele vai melhorar a mente dele. Eu não ficaria, por exemplo, como o prefeito ficou desapontado com a população quando viu eles andando no calçadão, eu ficaria desapontado em ver o ônibus lotado. Aí eu ficaria muito desapontado. Porque esse que é o grande problema. Tem que diluir as pessoas, evitar que as pessoas entendam como é que se pega a questão. O problema é o contato, nós somos o vetor. Então nós não temos que ter contatos uns com os outros, é o que acontece em qualquer lugar. E depois, profilaxia. Profilaxia talvez seja a coisa mais importante que o brasileiro não aprendeu ainda. Nós temos regiões com 26 mil pessoas em palafitas, como na Vila Gilda, por exemplo. Essas pessoas estão abandonadas há muito tempo, não é agora, não. Sempre estiveram abandonadas. Elas nem constam nos cadastros dos lugares. E terceiro e último ponto, orientação. Orientação para as pessoas, elas estão perdidas. É o que o Maxwell acabou de colocar, a Mariana acabou de colocar. Está todo mundo perdido. Então você não tem uma orientação clara, coordenada com os municípios, com o Estado, com o país. Não é hora de brigar. Teve manifestação agora, de um lado era de direita, do outro era de esquerda, e o vírus a favor de todos ali, né? Porque o vírus vai para todo mundo. Então, são pessoas sem noção nenhuma. Não é questão de dividir por um lugar ou para o outro. É questão de orientar de forma adequada. É possível fazer muito melhor? Pega como foi feito nos países que são mais sérios, adapta ao Brasil e veja o que eles erraram, o que eles acertaram. Tenho certeza que a gente acertaria muito mais, mas erraram de ponta a ponta. A Larissa diz assim, Larissa Forjanes: João, faltou o programa de conscientização. Mariane, é orientação. Orientação, né? Orientação e sim, consequentemente, né? Uma coisa é consequência da outra. Mariane, as medidas de segurança, essas que vocês adotaram, o Safeguard, são medidas até de uma assessoria internacional. Vocês pretendem ampliar isso para o Praia Mar? E me tira uma outra dúvida, o Miramar não era do Grupo Mendes também? O Miramar fazia parte, sim, do Grupo Mendes. Até 2005 era um único grupo. E aí houve a cisão. O Miramar hoje, quem está à frente dele é o seu Américo Mendes e os seus filhos, que também tem ali o hotel e outras atividades. E aí, na época, o seu Armênio, que é o outro irmão, ficou com o Praia Mar, o Brisa Mar, que estava em construção,
e todo o restante aí que vocês conhecem. Com relação à certificação Safeguard, com certeza a gente vai estender para o Praia Mar, sim, né? Já estamos nesse processo, porque é um processo de auditoria, é um processo que demanda várias comunicações, orientações, treinamentos, procedimentos, aquisições, desde limpeza do ar-condicionado até a comunicação com o teu funcionário a respeito da pandemia, por exemplo. Então, a gente já está nesse processo e o Praia Mar, com certeza, também vai ser certificado. 6:50 da noite, qual é a sua expectativa em relação a Santos? A gente já conversou sobre isso. Você acha que ainda demora muito? Shopping vai ser a última coisa a ser aberta nessa cidade, ô Mariane? Olha, é muito triste colocar assim, né? Mas é o que a gente está vendo. O João participou do mesmo processo que eu, onde a gente conversou, teve várias rodadas aí de conversa, cada setor apresentou os seus protocolos com todos os detalhamentos. O protocolo da parte de shoppings, por exemplo, eu não fiz sozinha, os meus colegas do Balneário, Patiporanga, Miramar e Super Centro Boqueirão participaram. Então a gente se cercou ali de tudo que era necessário, assim como cada setor fez, hotelaria, todo mundo fez, academia, etc. E a gente estava lá num cronograma bonitinho. Hoje eu não sei o que mudou, eu realmente não entendi, porque como falou um colega do LIDE, shopping poderia ser um piloto para qualquer prefeito, porque dentro de um shopping, que é um ambiente controlado, você consegue claramente estipular as regras, procedimentos, corrigir, medir e ter todas as estatísticas necessárias para replicar para os outros negócios. Infelizmente não é isso que está acontecendo, mas eu espero que isso se reverta rapidamente e que, quem sabe, na próxima semana a gente tenha uma boa notícia e consiga reabrir os nossos shoppings e salvar os mais de 5.000 empregos que estão em jogo. O Praia Mar Corporate tem administração direta de vocês? Você Sim. também cuida Sim, também. das lojas de lá? Na verdade, lá só temos 2 lojas, né? O Praia Mar Corporate, ele é um complexo empresarial, então nós temos 400 salas comerciais, e aí temos uma academia, uma loja que é o Empório Latino Marcelo, e o Outback, né, como restaurante, que também está fechado, seguindo os protocolos, está tudo fechado, seguindo o que a prefeitura determinou. Somente algumas atividades ali são permitidas e também com todos os cuidados. Em relação aos hotéis do Grupo Mendes, não sei se você consegue responder sobre isso. Com essa medida do prefeito Paulo Alexandre, essa flexibilização vai permitir o que para os hotéis do grupo? Aí eu vou ficar te devendo realmente uma resposta. Essa divisão de hotelaria não está no meu guarda-chuva, né? Eu cuido só da parte dos shoppings mesmo e do corporate. O Alex poderia te responder, ou o Leandro, mas certamente nenhum dos nossos negócios, né, do grupo está nas suas atividades de forma plena, ou seja, todos estão sofrendo com essa pandemia. Verdade. Eu arrisquei, eu sei que você já se dedica absurdamente com cuidar de 2 shoppings, a gente até brincou aqui com você, mas eu arrisquei mesmo assim. A Prefeitura de Santos fiscalizou hoje pela manhã uma loja de roupas que tinha clientes dentro do estabelecimento. Os agentes dos departamentos de fiscalização e finanças verificaram a presença de consumidores no estabelecimento. A Guarda Municipal também participou da vistoria. O plano de retomada econômica começa na próxima quinta, dia 11, mas ainda estão valendo as regras de quarentena do governo do estado. A irregularidade foi alvo de denúncia e a loja foi intimada. Em caso de descumprimento das orientações, a multa pode chegar a R$10 mil, Maxwell Rodrigues. Esse é mais um caso, né, no qual a gente vem debatendo aí, principalmente o posicionamento das pessoas com a pandemia. E isso reflete diretamente em tudo o que é
a ação das pessoas principalmente, né? Eu costumo ver nas ruas, a gente obrigatoriamente precisa sair para trabalhar, e eu, como você sabe, atuo não só na mídia, mas também no setor portuário, e a gente percebe uma resistência, Roberto, muito grande das pessoas de usarem máscara, né? Uma coisa tão simples, uma coisa tão objetiva, tão comprovada, né? E as pessoas não conseguem se organizar para isso. Além disso, eu sou muito franco, outro dia eu tive numa padaria, né? Eu fui na padaria, exclusivamente na padaria. As pessoas não conseguem se organizar para o distanciamento. Então imagina para uma loja, né? Isso já era claro que a gente ia passar por essa dificuldade, porque eu imagino e vejo, e outro dia eu estava falando sobre isso, né? Esse vírus, ele veio trazer tantas coisas à tona, né? E principalmente, no meu entendimento, ele trouxe a falta de educação das pessoas. As pessoas não conseguem, né, ter um comportamento adequado, francamente falando, né, para que elas possam conviver em sociedade. A gente tem aquela prioridade absoluta, né, do brasileiro. O brasileiro, ele tem aquele senso de prioridade, né? Ele tem que ser primeiro, além do que todos. Eu sempre costumo brincar nisso, né? Eu já falei aqui em outra oportunidade também, a Mariane está aqui, eu falo que eu vou aprender a acreditar no Brasil quando a gente resolver o problema do elevador do shopping Praia Mar, né? Porque as pessoas querem entrar sem as que estão dentro saiam. Então isso já era um problema grande. Imagina com o Covid o quanto tudo isso se agravou, não só na nossa cidade, mas no nosso país. Maxwell Rodrigues, ótimo programa para você hoje à noite às 10 na Santa Cecília TV Porto e Negócios. Obrigado, viu, Maxwell? Eu que agradeço e vou trazer mais uma exclusiva. Semana que vem, dia 16, o webinar com os 3 maiores executivos de terminais de containers da América do Sul, através do Santa Portal no YouTube. Maravilha. Na semana que vem a gente fala disso. Especialista em gestão. O Mariane, muito obrigado pela sua presença e participação aqui e com todos os esclarecimentos que você trouxe pra gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. João Vilela, para encerrar, a Terezinha Cruz diz assim: concordo plenamente com o João. Hoje fiquei quase 1 hora no ponto de ônibus, quando veio estava lotado. E aí, como é que fica o distanciamento? Esse é o maior crime. Pode ver que o que aconteceu em Florianópolis, está 30 dias sem ter nenhum caso, mas eles desde o início cancelaram o transporte público. Ainda voltou o comércio e não voltou o transporte público. É onde está no transporte público, a aglomeração é dentro do ônibus. Tinha que colocar muito mais ônibus ou cancelar totalmente. Obrigado, João Vilela. Um grande abraço para você. Obrigado a todos, um prazer para vocês. Um excelente abraço para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta, a partir das 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. O amor pode e deve ser expressado em qualquer época do ano, mas o dia 12 de junho é especial. Quer presentear e fazer diferente? Escolha o perfume importado da